IHS capítulo 4. Parte 2 de 3. A fundação da hierarquia. Comentários de Michael Robbins. Estamos entendendo que a vinda de Sanat Kumara e dos 104 Kumaras foi uma iniciação para o Logos planetário, permitindo-lhe um método mais direto de afetar a evolução deste planeta denso, nosso globo terrestre. De fato, em outras sessões do ensinamento aprendemos que o Logos planetário viveu uma iniciação naquele momento. Quando falamos do Logos planetário em seu próprio plano, estamos falando dos planos cósmicos, talvez do plano mental cósmico, terceiro subnível, no qual o corpo causal do Logos planetário está focado, ou mesmo do plano monádico cósmico, no qual está focada a mônada do Logos planetário. É apresentada uma analogia familiar, comparando o sistema grosseiro e sutil do esquema planetário aos vários corpos sutis e densos de um ser humano. As várias cadeias e globos do esquema planetário são como os vários veículos e chakras dentro do sistema energético humano. Dentro do seu esquema planetário, o Logos planetário deve ser considerado como um verdadeiro ser ou mônada. A frase aperto firme de controle autoconsciente é usada para descrever o processo através do qual Sanat Kumara e seus Kumaras de apoio apareceram nos planos relativamente inferiores do nosso esquema planetário. O Logos planetário, agindo como ego, estava assumindo um controle maior e mais direto de sua manifestação inferior, como acima e abaixo. Se o Logos planetário, como ego, operava de maneira análoga à forma como o ego humano ou o anjo solar opera em relação à sua personalidade, então talvez estejamos sendo informados de algo sobre o status evolutivo do nosso Logos planetário. No sistema humano de desenvolvimento espiritual, o ego anjo solar assume um controle mais firme, ou, pelo menos, uma tensão maior, quando a quinta pétala do corpo causal humano se abre em um grau suficiente. Desse momento em diante, o ego supervisiona muito mais de perto o desenvolvimento de sua personalidade. Será que o Logos planetário do nosso planeta não sagrado também atingiu um ponto semelhante no desenvolvimento do seu lótus egóico, presumivelmente 9 vezes 10ª parte no plano mental cósmico? Por outro lado, o termo aperto firme parece sugerir um estágio de desenvolvimento evolutivo posterior ao do desenvolvimento da quinta pétala do lótus logoico causal planetário. Quando a quinta pétala se desdobra num ser humano, consegue-se um aperto, uma evolução por parte do ego, mas não ainda um aperto firme. Pode-se dizer, referindo-se ao processo iniciático de um ser humano, que na primeira iniciação é alcançado um aperto relativamente firme e na terceira iniciação um verdadeiro aperto firme se desenvolve. As duas palavras aperto firme sugerem a atividade do planeta Vulcano, o planeta tanto da firmeza quanto do aperto ou punho agarrador. Vulcano está envolvido tanto na primeira como na terceira iniciação humana. Seguindo a analogia, a implicação é que, de alguma forma, a energia daquele planeta esteve envolvida no processo do advento dos Kumaras. Vulcano está envolvido em muitas grandes iniciativas, está, ainda hoje, intimamente associado a Shambhala através de Touro. A maior aproximação da humanidade a Shambhala ocorre no Festival de Vesak, quando Touro, e, portanto, Vulcano, é poderoso. Embora possa ser bastante fácil inferir o estatuto iniciático do nosso Logos planetário, já que muito é dado neste sentido em vários livros, não é fácil determinar os detalhes do processo. Talvez seja suficiente para nós percebermos que a fundação de Shambhala, hierarquia em nosso planeta, coincidiu com uma iniciação significativa para o Logos planetário e significou, com efeito, a possibilidade de elaborar seus planos de uma maneira muito mais direta dentro das esferas inferiores de sua manifestação. Este parágrafo do tibetano está repleto de ocultismo. Iniciação Humana e Solar foi o primeiro livro publicado para o público em geral e, ainda assim, está repleto de informações ocultas profundas e indispensáveis. O tibetano então menciona um assunto muito oculto relacionado à 8ª regra para candidatos à iniciação. Quando o discípulo se aproxima do portal, os 7 maiores devem despertar e provocar a resposta dos 7 menores no círculo duplo. Os 7 centros dentro da cabeça são, por assim dizer, centros mestres e controlam os 7 chakras ou centros principais com os quais estamos mais familiarizados. Não se sabe muito com precisão sobre a natureza e a posição destes 7 centros coronários. Eles são esotéricos até mesmo para a maioria dos estudantes de ocultismo, embora obviamente não para os mestres. Este parágrafo nos diz que os 7 Kumaras maiores são análogos a estes 7 centros coronários. Assim como esses Kumaras são os agentes diretores de toda a nossa vida planetária, os 7 centros coronários dentro do homem dirigem todos os outros centros ou chakras envolvidos na vida microcósmica do homem.
Ao lidar com os 700 coronários, somos compelidos a pensar nos 7 rixis do grande urso, que são os 700 coronários num ser inconcebivelmente vasto chamado aquele sobre quem nada pode ser dito. Da mesma forma, somos obrigados a pensar em Vulcano, talvez o planeta principal da vontade, e que parece ter uma conexão direta com esses centros controladores da cabeça, pois é um planeta que transmite a energia da vontade da Ursa Maior. Estes são pensamentos um tanto ocultos e não precisam ser investigados muito a fundo aqui. Eles são mencionados para mostrar o quanto o ocultismo está implícito nas páginas deste livro. O primeiro dos livros tibetanos dados por Alice Bailey. À medida que a função dos 700 coronários no homem se torna mais esotérica, é provável que o funcionamento dos 7 kumaras, no sentido planetário, também se torne mais esotérico. Esta revelação, no entanto, pode demorar muito para chegar. Quando o centro coronário como um todo funciona como uma unidade, inclui a função dos 700 coronários. Uma analogia pode ser vista ao considerar que Shambhala pode, como um centro coronário unificado, funcionar como uma unidade, dirigindo todas as outras partes da vida planetária. Os vários kumaras podem, às vezes, funcionar de forma relativamente independente. Mas uma ação sintetizada por parte de Shambhala como um todo seria uma expressão muito mais poderosa de energia diretiva do que o funcionamento de qualquer kumara específico separadamente. Voltando ao texto. O terceiro reino da natureza, o reino animal, atingiu um estado de evolução relativamente elevado, e o homem-animal possuía a terra. Ele era um ser com um corpo físico poderoso, um corpo astral coordenado, ou corpo de sensação e sentimento, e um germe mental rudimentar que algum dia poderia formar o núcleo de um corpo mental. Deixado sozinho por longos éons, o homem-animal teria eventualmente progredido do reino animal para o humano, e teria se tornado uma entidade racional, autoconsciente e funcional. Mas quão lento o processo teria sido pode ser evidenciado pelo estudo dos bosquímanos da África do Sul, os vedlas do Ceilão e os peludos Ainus. Comentário. Aqui o tibetano oferece-nos um interessante pedaço da história racial planetária. É descrito o estado do homem-animal antes da individualização e, a partir deste relato, essa entidade era, fisicamente considerada, um espécime poderoso, certamente quando comparada com o poder físico e a estatura do homem moderno. Aprendemos que este homem-animal estava em posse da terra. Assim, mesmo naqueles primeiros dias, o homem como homem-animal era o rei da natureza. É importante focar no germe rudimentar da mente que o homem-animal estava possuído. Este germe poderia ter se desenvolvido numa inteligência real e autoconsciente, sozinho e sem ajuda. Mas a ajuda veio através da descida dos anjos solares e do advento dos kumaras, cerca de 3 milhões de anos mais tarde. O resultado destes dois processos importantes foi o rápido crescimento da autoconsciência e da inteligência humanas, e a eventual produção do homem moderno e inteligente. Os bosquímanos da África do Sul, os vedlas do Ceilão e os peludos Ainus são descendentes daqueles homens animais nos quais a centelha da mente não foi implantada e que não se beneficiaram diretamente do advento dos reis-deus, como os kumaras que encarnaram fisicamente como os homens passaram a ser considerados. Para obter mais informações fascinantes nesse sentido, consulte a Doutrina Secreta, de HPB. Podemos compreender e apreciar a grande diferença em inteligência e desenvolvimento que existe entre os 3 grupos de homens primitivos aqui mencionados e a humanidade inteligente moderna. Neste contraste, temos uma lembrança vívida de qual teria sido o destino da raça humana sem a intervenção divina dos anjos solares e dos kumaras. Voltando ao texto. A decisão do Logos planetário de tomar um veículo físico produziu um estímulo extraordinário no processo evolutivo e, por sua encarnação e pelos métodos de distribuição de força que empregou, ele trouxe à tona, num breve ciclo de tempo, o que de outra forma teria sido inconcebivelmente lento. O germe da mente no homem animal foi estimulado. O homem quádruplo inferior. O corpo físico em sua dupla capacidade, etérico e denso. Vitalidade, força vital ou prana. O corpo astral ou emocional. O germe incipiente da mente. Foi coordenado e estimulado, e tornou-se um receptáculo adequado para a entrada das entidades autoconscientes, aquelas tríades espirituais, o reflexo da vontade espiritual, intuição, ou sabedoria, e mente superior, que durante muito tempo esperaram por apenas um encaixe. O quarto reino, ou reino humano, surgiu assim, e a unidade autoconsciente ou racional, o homem, iniciou sua carreira. Comentário. Mestre Deka fala de um estímulo extraordinário que ocorreu quando o Logos planetário decidiu tomar um veículo físico.
Anteriormente, ele falou de um evento estupendo. Podemos começar a compreender o quão significativa foi esta intervenção não só para a humanidade, mas para o planeta como um todo. Não sabemos nada sobre os métodos de distribuição de força empregados pelo Logos planetário, mas certamente os mestres sabem, e estão em posição de avaliar a diferença que tais métodos fizeram na velocidade do processo evolutivo humano e, portanto, planetário. O que realmente queremos dizer com encarnação do Logos planetário? Certamente o simples fato da existência de um esquema planetário com várias cadeias, globos e até um globo físico significa que o Logos planetário já está em encarnação, desde o momento em que o globo físico é criado. As várias cadeias e globos são os vários veículos de sua encarnação, assim como os corpos mental, astral, etérico e físico são os veículos de encarnação de um ser humano encarnado. Da forma como o termo é usado aqui, encarnação pode ser entendida como significando uma focalização mais específica por parte do Logos planetário de sua atenção nas esferas inferiores da manifestação planetária. Nação encarnada torna-se um termo que indica uma conexão mais estreita entre as alturas do ser logóico planetário e as profundezas. Encarnação significa, portanto, uma forma de presença diferente e mais aguda. O Logos planetário, embora sempre presente como a presença planetária, está ainda mais presente como resultado da realização do que aqui é descrito como encarnação. Ele está mais especificamente presente através de Sanat Kumara do que em seu estado mais abstrato e sem um veículo de expressão. O tibetano fala da realização do Logos planetário, tendo provocado num breve ciclo de tempo um processo de desenvolvimento que de outra forma teria sido inconcebivelmente lento. Alguém pondera sobre o quão lento seria. Certamente, você e eu não estaríamos contemplando questões esotéricas e filosóficas neste momento se a intervenção não tivesse ocorrido. Ainda de outra forma, este parágrafo descreve o processo de individualização. Os veículos inferiores do homem-animal foram coordenados sob a pressão da iniciativa do Logos planetário. Esses veículos tornaram-se receptáculos adequados para a entrada de entidades autoconscientes chamadas tríades espirituais. Poderíamos fazer uma pausa neste ponto para perceber que nós somos tríades espirituais, assim como as mônadas das quais essas tríades são uma emanação. É como se uma certa parte de nós mesmos, a parte espiritual, estivesse esperando que outra parte de nós mesmos, a parte material, viva e ativa nos 3 mundos inferiores, se desenvolvesse, para que nós pudéssemos visarmos juntos, unindo todas as partes de nós mesmos. A implicação é que já éramos, como tríades espirituais, autoconscientes, mas não havíamos alcançado a autoconsciência, de um tipo mais limitado, nos mundos inferiores, nos quais estávamos também e simultaneamente funcionando. A autoconsciência de uma tríade espiritual e a autoconsciência em desenvolvimento de um ser humano em desenvolvimento são de natureza bastante diferente, embora ambas sejam uma forma de autoconsciência. Para compreender como as coisas realmente funcionam, devemos ler o tibetano com atenção. A individualização foi o momento da história planetária em que os anjos solares intervieram nos assuntos do homem-animal. Eles se tornaram a ponte por meio da qual as tríades superiores poderiam se unir ao quaternário inferior. De certa forma, então, eles representam o número 8, que é o número do princípio unificador de Cristo. Uma tríade, mais um quaternário, mais um anjo solar, somam 8. Alguns podem dizer que os próprios anjos solares são realmente as tríades espirituais, mas não creio que sejam equivalentes. Os anjos solares são seres altamente desenvolvidos, retornando de um nirvana previamente alcançado. Os anjos solares são, assim como nós, seres humanos, mônadas com tríades espirituais. Foi a sua grande habilidade e compreensão, baseada em eras de experiência, que lhes permitiu fornecer a ponte para os 2 aspectos da natureza do homem, o homem-animal e a tríade espiritual. Uma pequena reflexão sobre o assunto, porém, revela que os anjos solares devem ter tido alguma relação definida com as tríades espirituais do homem. Os detalhes desta relação, suspeito estarem muito além da compreensão do homem e não são discutidos no ensinamento. Voltando ao texto. Outro resultado do advento da hierarquia foi um desenvolvimento semelhante, embora menos reconhecido, em todos os reinos da natureza. No reino mineral, por exemplo, alguns minerais ou elementos receberam um estímulo adicional e tornaram-se radioativos, e uma misteriosa mudança química ocorreu no reino vegetal. Isto facilitou o processo de ligação entre os reinos vegetal e animal, tal como a radioatividade dos minerais é o método de colmatar o abismo entre os reinos mineral e vegetal.
No devido tempo, os cientistas reconhecerão que todos os reinos da natureza estão ligados e entram quando as unidades desse reino se tornam radioativas. Mas não é necessário divagarmos nesse sentido. Uma dica é suficiente para quem tem olhos para ver e intuição para compreender o significado transmitido por termos que são prejudicados por terem uma conotação puramente material. Comentário. Estamos a compreender que a criação da humanidade através da individualização do homem-animal seguida pelo advento da hierarquia foi, de fato, um evento planetário, afetando mais reinos da natureza do que o recém-emergente reino humano. Todos os reinos receberam estímulo e foram elevados para mais perto de uma transição para o que era para eles, o próximo e aguardado reino. O reino mineral em direção ao reino vegetal, o reino vegetal em direção ao reino animal, e o reino animal, é claro, em direção ao humano, o tema principal deste capítulo. É por vezes questionado-se, quando o mestre DK discute radioatividade, ele quer dizer radioatividade tal como este termo é entendido pelos cientistas modernos. Não será que ele está discutindo o que poderia ser chamado de número da radioatividade, do qual a radioatividade com a qual a ciência atualmente está mais familiarizada é um caso especial? Por mais desenvolvida que seja nossa ciência moderna, só poderá sê-lo ainda mais nos próximos séculos, e é então que muitos destes mistérios serão resolvidos. Existem departamentos da hierarquia que se concentram especificamente em elucidar mudanças e desenvolvimentos importantes nos reinos inferiores. Teremos que aguardar sua revelação. Para fins práticos, nós, seres humanos, podemos cuidar do desenvolvimento da nossa própria chamada radioatividade, obedecendo às leis daquilo que irradia, nomeadamente a mônada. Quanto mais deixamos para trás a consciência estritamente individualizada e cultivamos a consciência de grupo, quanto mais aprendemos a transcender até mesmo a consciência de grupo para o desenvolvimento da consciência de Deus, ou unidade, mais radioativos, nos tornamos e mais aptos para a transição para o quinto reino da natureza, o reino das almas. Voltando ao texto. Nos dias lemurianos, após a grande descida das existências espirituais à Terra, o trabalho que eles planejaram fazer foi sistematizado. Os cargos foram distribuídos e os processos de evolução em todos os departamentos da natureza foram colocados sob a orientação consciente e sábia desta irmandade inicial. Esta hierarquia de irmãos da luz ainda existe e o trabalho continua continuamente. Eles estão todos em existência física, seja em corpos físicos densos, como muitos dos mestres empregam, ou em corpos etéricos, como os ajudantes mais exaltados e o Senhor do mundo ocupam. É valioso para os homens lembrarem-se de que eles existem fisicamente e terem em mente que eles existem neste planeta conosco, controlando seus destinos, guiando seus assuntos e conduzindo todas as suas evoluções para uma perfeição última. Comentário. As três principais energias expressas por Shambhala são purificação, destruição e organização. Aqui, Mestre DK enfatiza a organização. A irmandade inicial tinha uma grande tarefa em mãos, a civilização do homem-animal recém-humano. Da mesma forma, era necessário que a irmandade cuidasse da evolução dos demais reinos da natureza, que nunca são negligenciados pelo governo central do planeta. Mestre DK dá grande importância à continuidade da irmandade ao longo de muitas eras e gostaria que percebêssemos, vigorosamente, que essa irmandade está em grande parte na presença física, como a hierarquia julga a fisicalidade, isto é, a fisicalidade inclui os planos etéricos de existência. Observe que neste parágrafo a hierarquia espiritual é chamada de hierarquia da luz e, de fato, era a luz, e não o amor, a principal necessidade durante aqueles dias da Lemúria Média. Por que é de valor para os homens lembrarem-se de que os membros da Irmandade, seja na hierarquia ou em Shambhala, estão em existência física e existem neste planeta conosco, controlando os seus destinos, orientando os seus assuntos e conduzindo todas as suas evoluções para uma perfeição última? Provavelmente, é importante para nós não pensarmos nos mestres e Shohans como abstrações, mas sim como imediatismos. Pensar neles como estando imediatamente presentes tem um efeito sobre o nosso comportamento interior e exterior e torna-nos mais responsáveis por viver de acordo com os nossos mais elevados padrões. A sua presença imediata é um poderoso estimulante para a evolução humana e planetária. A humanidade de hoje sofre muito com a ignorância e a descrença na hierarquia espiritual e nas vidas xambáricas. Se estes seres fossem considerados reais e imediatamente presentes, toda a atitude da humanidade mudaria e a evolução humana faria grandes progressos. Voltando ao texto. O lar central desta hierarquia está em Shambhala, um centro no deserto de Gobi, chamado nos livros antigos de Ilha Branca. Ela existe na matéria etérica,
e quando a raça dos homens na Terra tiver desenvolvido a visão etérica, a sua localização será reconhecida e a sua realidade admitida. O desenvolvimento desta visão está acontecendo rapidamente, como pode ser visto nos jornais e na literatura atual, mas a localização de Shambhala será um dos últimos locais sagrados etéricos a ser revelado, tal como existe na questão de o segundo éter. Vários dos mestres em corpos físicos moram nas montanhas do Himalaia, num local isolado chamado Shigatse, longe dos costumes dos homens, mas a maior parte está espalhada por todo o mundo, morando em diferentes lugares nas diversas nações, não reconhecidos e desconhecidos, ainda formando cada um em seu próprio lugar como um ponto focal para a energia do Senhor do mundo, e provando ao seu ambiente um distribuidor do amor e da sabedoria da deidade. Comentário. Mestre Deka torna-se muito específico sobre a realidade e até mesmo sobre a localização de Shambhala. A tradição antiga atesta a realidade de Shambhala e batizou-a de Ilha Branca. O mestre insiste que a sua fatalidade será reconhecida quando a visão etérica for desenvolvida. Fim da parte 2 de 3.